Oi pessoal, bom dia. Eu tava passando por aqui e tava pensando um pouco, né, sobre. Eu vim rezar um pouquinho aqui, que tem uma grutinha aqui. E. Aqui, ó, grutinha de Machado Aparecido. E eu tava pensando um pouco, né, sobre nossa vida, as coisas que acontecem, as pessoas que cruzam o nosso caminho, né? E a gente estava meditando naquela palavra, né? Que a quem muito é dado, muito será cobrado. Não existe muita coisa assim que é mais cômodo, não é que seja melhor, mas é mais cômodo que a gente não saiba, né? A gente não fique sabendo. Mas depois que você descobre certos valores, às vezes assim, você está num determinado ambiente, ambiente que eu digo assim, às vezes algum movimento de igreja, ou às vezes dentro da igreja, e você começa a perceber às vezes alguma coisa estranha, alguma coisa assim que meio diferente e tal, mas fala, não, é só esse pessoal aqui, é uma determinada pessoa que está com essa ideia e tal, mas depois você vai vendo que não é bem isso, é uma ideologia que está por trás de tudo isso, né? E a gente começa a pesquisar, a ver um sacerdote falando, ver um leigo falando, você começa a buscar conhecimento, começa a estudar um pouquinho, começa a ler alguns artigos, alguns livros, e você começa a entender que a nossa igreja sempre foi muito atacada, né? Ela passou por sempre assim, as pessoas sempre teve dois lados dentro da igreja, né? Pessoas assim com dois lados, com duas vertentes de pensamentos, né? Uma materialista e a outra mais espiritualizada mesmo, né? Então assim, a gente tem que escolher o lado que a gente está. E quando você vai ficando sabendo de certas coisas, igual eu falei, no começo você acha assim, acha meio estranho, acha algum pensamento esquisito, mas você pensa que é um caso isolado, né? Só que depois que você vai vendo, você vê que são ideologias que são introduzidas, né, no meio da sociedade, e em todas as esferas da sociedade tem esse tipo de ideologia, e dentro da igreja não é diferente. Então assim, você começa a entender que tem valores, né, que são inegociáveis. Então assim, as pessoas às vezes vão fazer mau juízo de você, as pessoas vão pensar que você está procurando confusão, que você está procurando atrito, mas não é isso. Que você vai, a sua própria consciência te cobra. Eu acho que é o Espírito Santo que te cobra, né? Depois que você vai entendendo certas coisas, o Espírito Santo te cobra. Então assim, não é que você tem que brigar com as pessoas, você tem que sair ofendendo os outros, porque a gente tem que saber conviver com pensamentos divergentes ao nosso, né? E quando você percebe, porque às vezes a gente também erra, né? Às vezes você pensa que está certo, está errado, né? A própria ignorância faz você acreditar que você está certo, né? Então assim, às vezes a gente é tão ignorante que a gente não reconhece a própria ignorância. Então assim, partindo disso, eu acho que o que nos resta, o que nos cabe, é pedir sabedoria e discernimento ao Espírito Santo, né? Para estar sempre te iluminando, te mostrando os caminhos corretos e mostrar quando você também estiver errado, né? Então assim, às vezes você precisa de saber a hora de afastar de certas pessoas, não por não por criar atrito, ficar com raiva dela nem nada, mas você tem que orar pelas pessoas, todos os irmãos que estão do seu lado, né? Principalmente o pessoal mais graduado, né? Que está dentro da igreja, são os nossos sacerdotes, nossos bispos, nossos padres, os nossos diáconos, né? Eles precisam de muita oração, porque não é uma tarefa fácil a tarefa deles, é uma tarefa complicada, é uma tarefa difícil. E antes deles serem sacerdotes, eles são homens. Então assim, tá passivo a erro todos nós. Então não é que ninguém seja melhor do que ninguém, mas o que nos resta? É pedir oração por eles. Então devemos rezar muito por nossos sacerdotes, por nossos catequistas, por nossos leigos, as pessoas que estão envolvidas diretamente na igreja, né? E pedir muito a Deus para afastar da gente esse sentimento de vaidade, né? De arrogância, e pedir para que às vezes a gente age dessa forma, né? Nós não somos perfeitos, nós vacilamos às vezes, nós erramos. Então, passando aqui, me veio esse pensamento na cabeça. Eu quis gravar esse vídeo, eu não tenho muito costume de ficar gravando vídeo senão. Então assim, estou gravando com o celular aqui, não tem iluminação, não tem nada.
E eu queria pedir a todos vocês, vamos rezar uns pelos outros, né? Pedir a Deus para dar discernimento, sabedoria a todos nós e mostrar pra gente o caminho, né? Para que a gente envolva cada vez mais em orações. E é isso aí. Que Jesus e Maria toquem no coração de todos vocês aí. Um forte abraço a todos. E não levem, quando vocês sofreram uma ofensa, não levem nada pro coração, não. Jesus passou coisas muito piores do que isso, né? E ainda pediu a Deus que perdoasse, que eles não sabiam o que estavam fazendo com ele, né? Então nós que somos réis mortais aí, né? Pessoas que não... Então vamos orar para as pessoas que nos magoaram, pedir a Deus que toque no coração delas, né? Que mostre para elas se elas estiverem erradas, se for a gente que estiver errado, para Deus também mostrar para a gente, né? Então aí, tenha um bom dia, fique todo mundo com Deus aí, até mais.